Ok, estamos gravando. É isso, galera. Chegou o dia. Chegamos no programa do Pato, que é o programa que todo youtuber velho, ou pobre, ou professor que não tem familiaridade com as tecnologias modernas usa. Então, estamos aqui para ocupar os espaços. Se você já me conhece, você sabe que meu nome é Marcos Augusto, sirvo como presbítero aí na nossa querida comunidade Igreja Presbiteriana Nova Aliança. E eu estou aqui justamente para auxiliar os irmãos no aspecto de ensino. O que acontece? Provavelmente, se você está aqui ou você não pôde estar no domingo, por alguma razão, na nossa escola bíblica dominical, ou você estava lá, mas, para a glória de Deus, você estava servindo em algum outro setor das nossas áreas de ensino e você não pôde estar presencialmente nas aulas. Pensando nisso, semanalmente, junto com a aula que já ocorreu domingo, eu vou trazer a mesma aula aqui para o canal da JNA, para você poder acompanhar, né, as aulas com a mesma qualidade, para que todo mundo da mocidade tenha o mesmo acesso livre ao conteúdo, que eu espero que seja de qualidade, para a edificação dos meus irmãos. É esse o meu objetivo aqui. E para você que esteve na aula presencial também, deseja um reforço durante a semana, para de repente você estar preparado para, sei lá, alguma pergunta diferente que pode aparecer na aula que vem, né? Você tem aqui um reforço que você pode assistir. Tudo que acontecer domingo vai ser os mesmos temas e tópicos que vão ser tratados aqui. Então, meus irmãos, valorize essa oportunidade da gente poder estar começando a dar os primeiros passos para termos um conteúdo na internet que seja edificante, tanto para quem já congrega aqui na comunidade, tanto se você quiser compartilhar com os seus amigos, né, que querem se aproximar da fé de alguma forma mais intelectualizada, também vai ser útil. Então vamos aqui mudar para o layout. Ai, papai, o layout de apresentação, que o cara tá como desenrolado, desenrolado, tá bom? Em inglês. E estamos aqui com a nossa primeira aula de história da igreja. Ok, vamos direto ao ponto aqui. Você também tem no grupo do WhatsApp os inscritos, né, da aula. Então você tem a aula, já os tópicos que estão aqui no slide também estão no Word que você vai receber semanalmente. Se você quiser acompanhar por lá junto com a aula, fica à vontade também, senão você vai anotando aí, tá bom? Introdução. Por que estudar a história da igreja? Então, gente, estudar a história da igreja é essencial para testificarmos o quanto o Senhor continuou cuidando do seu povo através dos séculos e como lidar com a nossa tradição de fé, que é reformada e presbiteriana, de uma forma mais segura e madura. Então vamos destrinchar isso aqui. A gente vai primeiro estudar a história da igreja para perceber, para não ser somente uma verdade da boca para fora, de que a gente diz que o Senhor é soberano sobre a história. A gente não conseguiria afirmar isso com qualidade se a gente não experienciasse isso por meio dos fatos históricos. Né? Se a gente dissesse que o Senhor é soberano sobre a história, mas a gente vê a história acontecendo e parece um negócio sem pé nem cabeça, parece uma série de coisas desconexas que não atestam muito a soberania de Deus. Mas estudando a história da igreja, de como o movimento de Jesus foi acontecendo através dos anos, através dos séculos, nós podemos nos alegrar com a grande verdade de que o Senhor, de fato, está no controle dos séculos, dos anos, dos minutos, das horas, dos segundos. Né? Então, isso é o primeiro ponto. E segundo, estudar a história da igreja é importante para a gente conseguir nos enxergar dentro da nossa tradição de fé, que é reformada e presbiteriana, de uma forma mais madura, né? E mais, como é que eu posso dizer, alimentada, né? Com mais fundamentos. Então, a gente sabe de onde vem, por que eu congrego nessa igreja, por que a minha igreja pensa desse jeito. E, ao mesmo tempo, entender que para a gente chegar na concepção reformada e presbiteriana, tem lastro histórico por trás. Né? A gente não está criando um negócio do nada, não está inventando roda. E também a gente não é a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Todas as tradições que foram surgindo ao decorrer do tempo foram frutos de um contexto. E o Senhor utilizou essas diversas tradições para cumprir seus diversos propósitos ao redor da história. Nós não somos, assim, os escolhidos, né? Nós somos um segmento de um movimento muito maior que se chama, né, a Igreja Invisível,
do Senhor espalhada pelas diversas denominações ao decorrer dos séculos também. Então, nós somos mais um dos efeitos do vento do Espírito Santo soprando na terra, e nada mais que isso, meus irmãos, né? E entender essas coisas vai bater justamente naquele ditado que eu trago aqui no slide, que você já ouviu na escola, né? Quem não aprende com o passado acabará por repeti-lo no presente. Então, esse é um outro motivo do porquê que a gente tem que estudar a história da igreja. Entender que as heresias que nós, às vezes, encontramos na internet, de fato, não são necessariamente novidades, mas são reciclagens de problemas doutrinários que a igreja sempre teve que lidar desde o seu surgimento. Então, em Eclesiastes vai dizer que não existe nada novo debaixo do sol. Ou seja, as coisas são cíclicas, meus irmãos, são cíclicas. As mesmas controvérsias quanto à escritura que surgem hoje, por mais que não sejam exatamente, né, iguais, porque hoje em dia surgem problemas que são diferentes, que são novos, mas eles brotam de anseios que são eternos, que sempre tiveram na história da humanidade. Assim também os questionamentos quanto à verdade de Deus. Então, os problemas que a gente vê quanto ao questionamento das escrituras, das doutrinas centrais da fé, tudo isso já vem acontecendo desde que o mundo é mundo. Então, estudar a história da igreja é importante para quando a gente começar a ter um pensamento acerca da palavra, isso tem uma tradição por detrás que já teve que lidar com essa questão, né? Esse problema já foi resolvido antes. Ou essa ideia nova que eu estou tendo sobre o evangelho, alguém já pensou antes de mim? Porque seria muita boçalidade do nada eu chegar com uma grande nova coisa. Então a gente tem que ter cuidado quanto a isso. E por último, para a gente ser resposta para a sociedade, mediante as tensões pela qual o movimento evangélico passa aqui no Brasil, conhecer a história da igreja é crucial para pensar em um movimento guiado pelo evangelho e não pelas tendências repetitivas deste mundo caído. Não se vender para as tentações do diabo, que também sempre foram as mesmas. A vontade de viralizar, a vontade de alcançar o mundo o que quer que custasse, a vontade de abraçar o mundo e trazer ele para dentro da igreja de uma forma ruim. Isso sempre foi uma tentação para a igreja. Estudando a história da igreja, a gente se blinda quanto a isso. Belezura? Então vamos para o próximo. Qual o nosso objeto de estudo, então? Nosso objeto, ele não é como outros estudos que um dia a gente pode fazer, que eles se limitam a destrinchar a história da nossa denominação. Porém, a gente vai tentar fazer um panorama, isso eu sei que vocês gostam disso, por todo o desenvolvimento, né, da Igreja do Senhor, desde a sua inauguração, feita pelo próprio Cristo, e seus impactos na sociedade ao decorrer dos séculos, e os desdobramentos que contribuíram para o surgimento das diversas denominações que conhecemos hoje em dia. Para a gente não só saber o mínimo da nossa história, mas também respeitar as histórias dos outros movimentos cristãos que nos cercam, porque também são nossa família. Em suma, a gente vai estar estudando a Igreja do Senhor e o seu desenvolvimento ao decorrer dos séculos. E a nossa literatura de apoio, eu esqueci de trazer o livro no domingo, está aqui, ó. Está invertido, mas ó, História da Igreja Cristã, do Robert Nichols, tá bom? Está lá da biblioteca do seminário, lá na central. Mesmo que você não faça seminário, você pode ir lá dar uma olhada, tá bom? E eu imagino que não deva ser muito caro na Cultura Cristã, que é a editora da Presbiteriana, né? Você consegue por lá ou pela Amazon. Então, é aqui que a gente vai estar trabalhando, belezura? Então, a gente vai estar lidando com o livro, trazendo ele como embasamento, mas nada nos impede de criticar, de trazer as nossas percepções acerca de alguma coisa, tá bom? Qualquer dúvida quanto a isso, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Impressionante isso aqui. Capítulo 1, galera. A nossa primeira aula, ela vai ser o quê? O caldeirão cultural que corroborou para o surgimento do cristianismo como movimento. Então, veja, gente. Surgimento do movimento hippie. A tensão durante a guerra, do pós-guerra, aquela história de faça amor, não faça guerra, aqueles ditados que se levantavam, a busca por experiências que dessem o sentido à vida, corroborou, influenciou para o movimento hippie, ou seja, questões sociológicas geraram um movimento cultural, né? A gente sabe que tudo
tudo que acontece na realidade é o Senhor intervindo na história. Então, assim também, o movimento de fé que iria se perpetuar como a revelação pela qual Cristo ia se revelar na história, também, né, teve fatores culturais que corroboraram para o cristianismo, digamos assim, ser uma explosão quando ele chega ao mundo. Né? Diversos outros falsos messias estiveram na Terra tentando se vender como a grande resposta para a humanidade, mas não viralizaram como o cristianismo se viralizou, no bom sentido, e nem se perpetuaram ao decorrer dos anos como a fé cristã se perpetuou. Então, o que aconteceu? Por que a fé cristã é um case de sucesso, empresarialmente falando? Né? A gente pode pensar assim, para ficar claro para você entender. O que estava acontecendo na cultura da época para a fé cristã ser o que ela é? A gente sabe, meus irmãos, que em Gálatas 4,4 diz que Cristo chegou na plenitude dos tempos, o que significa que o Senhor ele poderia alcançar sucesso na sua missão de se revelar à humanidade, quer qual seja a época que ele encarnasse. Mas no aspecto da temporalidade humana, na cronologia dos séculos, se a gente fosse perceber o que estava acontecendo no mundo, é nítido que vários fatores, ou como a gente costuma dizer, vários planetas se alinharam para muito do que a gente desfruta e curte da fé cristã hoje em dia, né, ter dado certo. Então, o apóstolo Paulo vai chamar isso de plenitude dos tempos. Quando o Senhor enviou o seu Filho, né, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso está lá em Gálatas. Então, o Senhor sempre foi e sempre será soberano sobre a história. Vejamos os fatores culturais que atestam que o Salvador foi enviado no momento certo. Então, o que estava rolando? Primeiramente, os povos importantes que tornaram a fé cristã algo impactante na cultura da época. Primeiro, os romanos. O povo judeu já tinha sido dominado por diversos outros povos antes. Então, houve um momento em que eles foram dominados, assim como todas as nações ao redor, pelo Império Romano, que foi a grande potência de todo o período neotestamentário. Né? E a invasão romana, ele tornou eles os reis do mundo conhecido. Olha a gagueira. Eles exerciam uma dominação não somente pela força bruta, mas pela cultura robusta. Eu até estava falando para a galera que veio para a aula que o autor vai dizer que não era somente pela ameaça bélica, né, pela ameaça de dominação armada que os romanos conseguiam dominar os povos, mas ele dizia que trazia uma cultura superior. Eu achei isso meio pedante, né, meio colonialista, assim, de, olha, chegou a grande cultura libertadora, né? Mas, de fato, no aspecto de desenvolvimento intelectual e de tecnologia da época, os romanos não tinham iguais. Isso gerou um mundo unificado. Por mais que pudesse ter alguma autoridade local, e era assim que os romanos exerciam dominação, eles chegavam no lugar e eles não anulavam os poderes governamentais que existiam naquele lugar, eles só deixavam eles subjugados a Roma. Em outras palavras, vocês ainda podem ter rei, vocês ainda podem ter um juiz, vocês ainda podem ter um governador, mas ele irá responder a uma instância superior, que é o Império Romano. Então, nós tínhamos um governo mundial que abarcava todos os povos e línguas. Já ouviu algo parecido? Então, pela primeira vez no mundo, as nações daquele mundo conhecido, óbvio que a Europa e a Ásia não resumiam tudo que existia no mundo, mas o mundo conhecido estava sob a mesma direção de um governo unificado. E isso não tornou, geralmente, necessariamente todos os povos uniformizados. Roma, muito inteligentemente, para se prevenir de alguma revolução que poderia acontecer, deixava rastros de cultura pertencente àquele povo, para que não houvesse uma supressão da individualidade e aquele povo quisesse fazer algum tipo de revolução, né? Não quisesse se rebelar. Mas, como eu estava dizendo, tínhamos um governo que aparentemente abarcava todos os povos e línguas. Já ouviu algo parecido de algum reino que seria povoado por todo povo, língua e nação? Isso é muito interessante,
Por quê? Porque a gente vai vendo aí que esse fator de como Roma dominava o mundo conhecido e começa a perceber que a fé cristã, no seu nascedouro, ela é extremamente anti-imperial, no sentido de que ela está falando coisas, oferecendo uma paz que o mundo não dá, uma união que o mundo não consegue dar, porque ativamente o governo que estava tentando dominar o povo, ele oferecia essas coisas, mas de uma forma artificial, uma paz que não era a paz verdadeira, era a tal da Pax Romana. A tensão presente em qualquer sociedade daquele tempo, de que a qualquer momento poderia ser invadida por um outro povo que poderia atacá-los, isso simplesmente não existia mais, porque estava tudo sob o mesmo domínio romano. Então a Pax Romana, ela não era simplesmente, como às vezes você já pode ter ouvido falar, que era assim, eu vou me rebelar aqui, e aí qualquer nação que se rebelava, o Império Romano ia lá e matava todo mundo e pronto, acabou a revolução, e ficava tudo em paz. Tinha isso. Mas também tinha uma sensação de bem-estar social de que aquela nação que um dia desse podia me invadir e roubar meus recursos, espera, ela foi dominada pelo Império Romano também. Então, tá tudo bem, entendeu? Não vai acontecer nada. Então, para o povo comum, existia uma sensação de que estava tudo bem, de que não era necessário mais correr atrás de nada, porque agora fomos salvos pela grande dominação romana. Essa era toda a Pax Romana, que, como eu estava dizendo, tentava abarcar as diversidades, né, das nações de uma forma fraca, que era somente uma ponte para conseguir domesticar o povo, e uma paz artificial, que era mantida por meio da força bruta, né? E quase por um meio de algo artificial mesmo. Então a gente vê que quando Cristo falou de uma paz que o mundo não pode dar, de uma liberdade que os governos não podem dar, eles estão se colocando. Jesus está sendo uma ameaça para o governo, mesmo que ele não fosse agressivo, porque ele estava dizendo que o que estavam oferecendo, o governo estava oferecendo, o império estava oferecendo, não era uma paz que sanava a nossa busca por eternidade, que só poderia ser sanada no reino de Deus e não no reino do Império de Roma. Entende como Cristo, mesmo não sendo alguém que era um revolucionário armado, ofendia o status quo? Então nós temos um mundo interconectado, que também ajudou muito na expansão missionária da fé. O Império Romano ele traçou estradas por todas as nações que ele dominava. Então tínhamos estradas muito bem cuidadas e bem policiadas, o que tornaria futuramente as viagens missionárias bem possíveis. Então Roma é um fator crucial, né, para que a gente tivesse a expansão da nossa fé, para ter chegado até hoje no mundo ocidental. Já os gregos, que era a cultura vigente da época. A dominação romana ela é depois da dominação helênica, que é o tal do helenismo. Né? Alexandre o Grande, todo aquele negócio. Mas a questão da língua e da filosofia ficou, mesmo quando os romanos dominaram. Era a cultura regente em toda a região do Mediterrâneo. E a filosofia grega ela deu as ferramentas intelectuais possíveis para tanto estruturar quanto se compreender a fé. Então, toda vez que a gente vai estar argumentando sobre algo, galera, a gente vai estar usando uma lógica por trás que vem por meio de uma lógica de pensamento. E isso não é neutro, pertence a algum lugar. Então, o jeito ocidental de articular as ideias é um jeito grego. Eu estou falando com vocês aqui numa lógica didática grega. E a filosofia grega já era forte ali e ficou depois do ápice, do apogeu ali da dominação grega. E tanto esse jeito, esse nosso modo de raciocinar, que é natural, já era presente ali naquela época, e que serviu para futuramente dialogar a fé com quem era romano, com quem era gentil. E também a língua. O grego koiné era a grande língua, o inglês da época, que todo mundo falava. Então, quando o evangelho começou a deixar claro que ele era para todas as nações, não dava para falar hebraico e aramaico com o romano, com o turco, o, com quem não falava a língua, simplesmente. Então, o grego koiné, que é um grego que usa as mesmas letras do alfabeto grego que a gente tem até hoje, mas não é o mesmo grego, né? É o grego em que o Novo Testamento foi escrito. Foi essencial para a expansão
da fé cristã. Belezura. Próximo, por último, os judeus, né? Os judeus, eles foram um povo extremamente importante para a nossa fé. A gente usa o Velho Testamento deles. É muito importante a gente ter essa noção de que, por mais que nós não entendamos Israel, o país Israel, necessariamente da mesma forma que nós enxergamos o Israel bíblico, a nossa fé ela tem berços judaicos e não tem nenhum problema em a gente assumir isso, né? Os judeus foram importantes por quê? Porque era uma nação que tinha a missão de ser um reino de sacerdotes, isso está escrito lá em Êxodo, uma nação que abençoasse todos os povos. Ou seja, em nenhum momento, mesmo na velha aliança, o Senhor deixou de deixar claro de que a intenção dele era que, por meio do povo que ele estava salvando e redimindo ao decorrer da história, todas as nações fossem abençoadas, como ele diz até para Abraão, né? Te farei uma grande nação por meio de ti, abençoarei todas as nações. Então, o povo judeu, ele tinha essa pretensão, né, tinha essa noção de que eles deveriam ser uma nação que conversasse com o contexto que estava e não se isolar. Okay? Outra coisa é que a religião judaica ela tinha uma alta concepção da divindade, ou seja, Deus era muito importante, ele era muito grandioso, a concepção do divino judaico é grandiosa em comparação às outras nações da época. E a régua moral judaica já era muito alta, a ponto de nascer até os excessos, né, os legalismos, né, que a gente encontra ao decorrer do Novo Testamento. Então, difícil haver ponte de diálogo entre o jeito de Jesus viver com um povo que nem sequer teve um apreço por uma vida espiritualizada. Em outras palavras, os povos ao redor dos judeus eram ateus? Não. Mas a forma de se relacionar com a divindade não era pautada no comportamento tanto quanto o judeu. A ideia de que era um povo que falava do Deus deles para as outras nações exigia que o seu comportamento fosse de acordo com isso. Então, havia uma tensão bem grande quanto a como um judeu vivia. E Jesus chega, principalmente no Sermão do Monte, elevando ainda mais essa regra moral, dizendo que não é sobre comportamento, mas sobre o coração. Cara, isso é poderosíssimo. Então, se você chega para um grego, que sei lá, para um romano, que talvez ele esteja vivendo a vida só sobre o prazer, e você chega lá que, olha, você já ouviu dizer que é errado adulterar. Onde que eu ouvi isso? Entendeu? Então, a régua moral do judeu já era bem alta. Já se exigia que ele vivesse de uma certa forma. E Cristo chega lá para expandir o alcance do que Deus esperava de que o ser humano fosse. Na vontade do Senhor, do caráter santo de Deus. Então, ele já estava se comunicando com um povo que já se interessava pela pergunta como Deus quer que eu viva. Né? Os povos não tinham essa pergunta. E a partir da diáspora, que à medida que que o povo judeu foi sendo atacado, dividido, espalhado pelas nações, haviam judeus espalhados por todas as nações. Isso causou o proselitismo, né? Que quando há a oferta da fé para alguém que não é, né? Da fé necessariamente. E assim a gente começa a ter como espalhado a ideia de monoteísmo, que era algo bem característico da fé judaica, né? Que o Senhor é somente um Senhor, e da esperança de um Salvador, do tal Messias que iria chegar e trazer libertação, que ia reformar e tornar de novo a nação, a terra prometida de novo ali, o povo ia estar junto novamente. Então, a esperança de uma libertação de um Deus que era um só, o monoteísmo, adoração somente a um Deus, começa a se espalhar. Então, já não era uma ideia estranha, né? Quando o cristianismo chega com a ideia de um Deus único, apesar de ele ser composto por 3 pessoas, né? Nós cremos na Trindade. Aí entenderam, né? Os deuses eles são importantes pelo seu papel como nação, por como eles se importavam do jeito que viviam e por eles estarem espalhados por todas as nações próximas ali. Agora a gente vai falar como o mundo estava, não só dos povos, mas como é que estava o sentimento, a cabeça, né, as intenções ali do mundo naquele momento. As condições religiosas.
a gente vai ter o declínio da religião grega. Então, os deuses e deusas gregas não estavam mais em voga. Então, aquela ideia do Monte Olimpo, dos caras lá, de um deus para cada coisa, isso não estava mais bombando, baixou o hype, tá bom? Desculpa, tem que deixar dinâmico. Baixou o hype, tá ligado? Apesar de que se suscitava uma nova religião do Estado voltada à devoção do imperador. Isso é bem interessante, porque, mais uma vez, quando você tem um Estado que oferece aparentemente uma sensação de bem-estar, você é interessante para que um governo se coloque como poderoso e que vai manter o povo sempre no domínio, ele se colocar como própria divindade. E o imperador Augusto, que era o cara que estava governando na época, ele se colocou como uma religião em si. O Estado se torna uma religião. Né? Isso é uma tentação para todo mundo até hoje. Um governo que nos gera bem-estar, o risco é de nós colocarmos a nossa esperança no governo. Né? E sabendo que governo nenhum consegue nos dar a paz que somente o evangelho pode nos dar. Então isso enriquece nossa leitura de episódios como, por exemplo, em Lucas, quando o Senhor está no templo e ele confronta os fariseus, como dai a César o que é de César, perguntando quem tem uma moeda, sendo que a gente sabe que eles não poderiam ter uma moeda com a efígie, né, que é aquela carinha, o rostinho do imperador lá dentro. Por quê? Porque comumente se fazia um câmbio da moeda do império para uma moeda que não tinha rosto nenhum, porque se estava entrando no templo, não poderia ter o rosto de nenhuma outra divindade. No contexto onde o próprio governo, o próprio império, o próprio imperador era uma divindade, não estava certo ter o rosto do imperador lá. E quando os fariseus perguntam se era correto pagar imposto ao imperador, queriam pegar Jesus, porque Jesus estaria se comprometendo tanto pelo sim, tanto pelo não. E aí ele pergunta: alguém tem uma moeda? Então, aos fariseus terem uma moeda com a cara do imperador dentro do templo, mostram a sua hipocrisia, porque obrigavam o povo a fazer a troca da moeda, que era um custo grande, mas eles mesmos, no seu oculto ali, tinham a moeda que não deveriam estar no templo. Né? Então, é significativo. Perdão. Então, já tinha essa religião do imperador bem vigente. Também a gente tinha uma ser exacerbada pelo transcendente. Então, a gente tinha algumas religiões, por exemplo, como o Orfismo, que era uma religião mística grega, que trazia doutrinas de salvação e de vida após a morte. Então, eram conversas que já estavam mostrando qual eram as procuras que estavam dentro do coração do ser humano na época. E nós tínhamos religiões místicas de outras religiões que, inclusive, são usadas para criticar a fé cristã como se ela fosse fruto dessas outras religiões. E não é exatamente assim, tá bom? Então, temos religiões vindas da Frígia, do Egito, do leste da Ásia Menor. Trouxeram religiões que, por vezes, são usadas para invalidar o cristianismo, só porque trazem um aspecto de ressurreição, refeições sagradas e reuniões, ajuntamentos. Isso mostra muito mais uma fome por algo que somente Cristo conseguiu satisfazer, porque ele é o único que verdadeiramente ressuscitou, do que necessariamente dizer que a fé cristã é só uma costura doida dessas outras religiões. Entendeu? Por quê? Porque o ser humano, quer seja aquele que crê na Umbanda, no budismo, no taoísmo, seja o que for, nós cremos que ele está procurando Cristo de alguma forma, não satisfatoriamente. Não há salvação nessas fés. Porém, podem representar anseios legítimos que a alma tem, como eternidade, como comunhão, como anseio por pertencer ao Senhor. E quando você tem uma sociedade que está começando a se secularizar, ou seja, vivendo a vida só pelo aqui e pelo agora, que era como estava o mundo naquele tempo, esfriando, para dizer assim, o coração começa a gritar por eternidade, porque nós fomos feitos para o eterno, e começam a criar as suas próprias religiões pautadas nesses aspectos aí que você pode ver, que foram usadas como pontes de diálogo nas missões, né? Mas que não resumem como se fossem elas os pais da fé cristã ou que Cristo é uma cópia desse. Recomendo você procurar uma playlist no canal do Dois Dedos de Teologia, onde ele refuta o cristianismo não é cópia de religião tal. Isso é uma baita série que ele fez lá, você pode procurar, tá bom? E aqui eu trouxe uma citação do livro.
É significativo que, em relação ao cristianismo, houvesse três coisas preeminentes: uma crença progressiva num Deus universal, ou seja, um Deus que estivesse sobre todas as nações, um sentimento de culpa generalizado e, em consequência, um anseio, um desejo intenso de purificação, a culpa, né? Culpa do pecado que o ser humano carrega. E, por fim, um grande interesse pelas questões da vida após a morte, porque o ser humano foi percebendo que a vida só por ela mesma ela não basta, né? Nós sonhamos com a eternidade de alguma forma. Nós estamos sempre procurando fazer a alegria durar mais do que um segundo. Então, esse eram as condições do espírito do humano naquele tempo. As condições intelectuais eram que nós tínhamos uma exaustão das correntes filosóficas vigentes, que eram o epicurismo e o estoicismo, né? Então, essas eram as duas respostas filosóficas que eram bem difundidas na época. O epicurismo, ele vai ser pai do que a gente chama hoje em dia de hedonismo. Ou seja o que a gente for fazer, tem que ter algum tipo de prazer envolvido nisso. Então, fazer o certo sem necessariamente sentir um prazer quanto a isso, você não deveria estar fazendo. Então, você vira algum tipo de bom vivant e procura se sentir bem, qualquer que seja o custo, né? Afinal, a vida é só isso, então bora lá curtir o máximo possível. Já o estoicismo, ele é um certo tipo de um outro extremo, tá? Eu tô dando aqui definições bem porcas, tá? Porque a gente está estudando juntos, tá bom, galera? Então, se você quer noção melhor do que eu estou explicando aqui, você pode corroborar, tá bom? Você está pegando o começo de alguém que quer ajudar na educação de vocês. Isso é bom e ruim, né? Você está pegando o Marcos mais curioso, mas também a pior versão, porque ele está conhecendo as coisas pela primeira vez, tá bom? Então, voltando. Então, o estoicismo ele vai valorizar a virtude, no sentido de que se prive, né, das suas pulsões em prol do que é certo, não seja abalado emocionalmente, não deixe a emoção dominar. Então, é algum tipo de que, inclusive, vão usar para chamar Paulo de estoico, né? Quando ele fala para a gente suportar ou desfrutar uma paz que não se abala pelos sofrimentos e tudo mais, é uma capacidade de não se deixar abalar emocionalmente, mas colocar a razão acima dessas coisas. Você pode ver que eu coloquei aí no slide que temos falhas e acertos no sentido de que, mais uma vez, o ser humano, em tudo que ele cria, ele está procurando Cristo de alguma forma. De uma forma certa ou uma forma errada. De uma mais aproximada ou mais afastada. Então, nós não podemos ser sujeitos à nossa emoção. E o estoicismo acerta nisso. Mas o Senhor não nos criou errado, ele nos fez com afetos, nos fez com lágrimas, nos fez com sentimentos, nos fez com hormônios. Então, nós fomos feitos para experimentar a divindade com a integralidade do nosso ser, com razão e com emoção, né? Então, entre essas duas coisas, a saída não é fazer valer a pena, né? Né? Mas, enfim, colocar tudo isso sob o jugo de Jesus e deixar ele transformar tanto os nossos pensamentos quanto os nossos sentimentos. E, mediante o fato de que nós nascemos por prazer, o John Piper, que é um pastor reformado batista, ele fala de um tipo de hedonismo cristão, de entender que nós fomos feitos para o prazer e nós fomos feitos pelo Senhor. Então, ao fazer o que o Senhor queria que nós fizéssemos, como raça humana, nós estamos tendo prazer nele, porque nós estamos fazendo o que nós nascemos para ser. Então, o Senhor é mais glorificado à medida que nós temos prazer nele. Então, nós não fomos feitos para exaltar o nosso cérebro a um patamar de que a grande espiritualidade é não sentir nada e ser uma pedra, porque o nosso Cristo chorou, mas também nós não fomos feitos para idolatrar o nosso prazer. Qualquer desses dois extremos que nós colocarmos no meio do nosso coração, no trono do Senhor, vai dar ruim. Então, glória a Deus que nós temos, né, podemos ser equilibrados pelo Evangelho. Dito isso, por último, nós temos as condições morais. Nós temos um espírito sedento por sentido e insatisfeito. Cansaço e vácuo entre muitos homens, especialmente entre os mais inteligentes. Por quê? Porque se a vida não faz sentido e você é um dos caras que pensa quanto a isso, se você não está só curtindo a paz romana, você começa a ficar frustrado com o sentido da vida e você começa a se perguntar se vale a pena viver. Né? Então a boa nova do evangelho chega num mundo que não está menos espiritualizado, mas está muito religioso
procurando respostas nas suas próprias mãos e se frustrando. Chega num mundo, num momento cinza e sem esperança, para ser a resposta vibrante e esperançosa para o que todos sempre ansiaram. Meus irmãos, a boa nova do Evangelho, ela é uma boa nova, ela tem que ser boa, e a gente não pode esquecer disso. A gente não pode chegar, primeiro, respondendo perguntas que o mundo não está fazendo. O mundo lá fora, ele está com fomes que representam o fato deles estarem separados do Criador. E não há nada de errado nós percebermos o que o mundo está precisando e sermos resposta fiel a este mundo. Como o próprio Cristo foi. Porque ele não chegou no mundo que estava em paz, chegou no mundo em cacos, rodando, perdidos, chamando um pai que não sabiam o nome, chamando um Salvador o qual não conheciam ainda. E assim também nós somos incentivados pelo Evangelho a de olhar o sofrimento desse mundo e ser a resposta. Apresentar o Cristo que essas pessoas precisam. Não o que elas querem, mas o que elas precisam. Isso vai sempre nos dar a posição que nós deveríamos buscar como igreja do Senhor no mundo. Mesmo tempo, tendo a simpatia do povo, vivendo o que o Senhor quer que a gente viva, vivendo o Evangelho, a nossa comunhão, o nosso amor comunica algo bonito para o mundo. Ao mesmo tempo, sendo perseguida, porque ser fiel a Deus vai custar o nosso conforto por muitas vezes. O próprio Cristo passou por isso, sendo fascinante e uma ofensa ao mesmo tempo. Assim também, meus irmãos, temos que ser nós como igreja. E falando em igreja, no próximo episódio, nós veremos como foi, enfim, Cristo formando seus discípulos ali e os deixando para começar a construir a sua igreja. Nós somos apenas edificadores do prédio que o Senhor está fazendo. Somos apenas pedras, perdão. Somos apenas pedras do edifício que o Senhor está construindo. Nós vamos ver o surgimento, né, disso tudo. No próxima aula, espero ter você aqui de novo. Espero que você tenha aguentado a minha voz chata até o final. Espero que tenha sido útil para você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Tchau.